Para você que é dono de obra, sabe aquela vontade que surge ocasionalmente de eliminar uma etapa aqui, um profissional ali, tudo para poupar algum dinheiro, tempo ou até dor de cabeça? Pois é, isso pode parecer economia, mas é ilusão, infelizmente. E neste vídeo eu vou te mostrar por que cada fase da obra existe. O que realmente acontece quando você tenta pular ou eliminar uma etapa? É porque, no final das contas, o barato realmente sempre sai mais caro. Vamos juntos entender o que há por trás desta cortina. O objetivo deste vídeo é te ajudar a entender como cada etapa da sua obra impacta no resultado final, no custo e no prazo da obra, e como poupar em etapas importantes só vai gerar consequências que o dono de obra não consegue prever. Antes de tudo, é necessário entender qual é o processo de uma obra. Para simplificar, nós podemos dividir qualquer obra em três grandes etapas. A primeira etapa chama-se pré-obra. É aqui onde tudo começa. Envolve o levantamento das necessidades, o que é que se quer construir, elaboração de projetos, legalização e licenças para a obra e a definição do orçamento base. É que posso dar um exemplo já. Uma pessoa decide fazer a construção da sua casa e decide passar a etapa dos projetos complementares, ficando apenas na etapa do projeto de arquitetura, e confia a estrutura, canalização, hidráulica ao pedreiro. O pedreiro não está preparado para fazer um projeto estrutural como deve ser, considerando todas as implicações, fazendo todas as análises que um engenheiro faria. Consequências: mais à frente, obra concluída, ou talvez não concluída, começam a aparecer fissuras e rachaduras porque a estrutura não foi feita de forma adequada. Não foram levadas em consideração as implicações, as situações, cargas, sobrecargas, tudo isso como deveria ter sido feito na fase de projeto. Ou seja, as rachaduras vão aparecer lá à frente, na fase de obra. Etapa 2, obra. Esta é a fase que diz respeito à obra propriamente dita, ou seja, é o momento de execução. Aqui acontecem os orçamentos executivos, com base nos projetos finalizados. É aqui onde se faz a contratação da mão de obra, de fornecedor de serviço, materiais, equipamentos. É aqui que se definem os cronogramas. É aqui que se contrata o acompanhamento para a obra, a fiscalização da obra. Nesta fase, a obra realmente acontece. Então, tudo que não foi decidido, não foi visto, ou bem visto, diria, na fase de pré-obra, vai aparecer aqui. E, convenhamos, concorda que qualquer imprevisto na obra custa dinheiro, tempo, que você vai ter que parar a obra para descobrir a solução, vai ter que descobrir a solução e depois adaptar a solução e pagar por esta solução. Estamos a falar de pagar materiais, mão de obras e ferramentas. Isso tanto em trabalhos adicionais ou simplesmente alteração do escopo do contrato. Um exemplo é quando o cliente passa à fase de compatibilização do projeto, que deve ser feito na fase pré-obra, na fase dos projetos. Você deve, é extremamente importante, fazer a compatibilização dos projetos enquanto eles estão a ser executados, para evitar situações de você tem um tubo de esgoto a passar por um pilar, você tem um tubo de água a passar por uma viga, você tem uma caixinha de derivações a ser executada onde é uma viga, e depois, por não prever isto na fase de estrutura, tem agora que partir a viga, tem agora que partir o pilar, ou, como acontece muitas vezes, baixar o teto falso, removendo aquela amplitude, aquela sala alta que você conseguiu, que você imaginou na fase de projetos. Em suma, muita coisa pode sim mudar na fase da obra se a fase de pré-obra, ou seja, os projetos, não for bem feita e com a atenção devida. Etapa 3, pós-obra. Esta é a fase final da obra. Não é a fase que você começa a viver já. Ela, na verdade, começa com a finalização da obra, a finalização dos testes e dos ensaios para garantir que a obra está pronta a utilizar, que não há tubagens a vazar água, que não há infiltrações, que todas as lâmpadas, interruptores, tomadas estão a funcionar como deve ser. Basicamente, a obra é entregue junto com uma nota de como funcionar, como utilizar e que está tudo a funcionar perfeitamente. Então, se você, na etapa de obra, pular um teste muito importante,
pular um ensaio muito importante e deixar para fazer agora, na fase que está a receber as chaves, o que é que vai acontecer? Problemas que não foram detectados naquela altura, que deviam ter sido resolvidos naquela altura, vão aparecer agora, quer esteja você vivendo na casa ou não. Pior se estiver vivendo na casa, porque quer dizer que se a torneira estiver a pingar, você vai viver com aquele barulho até o construtor vir resolver. Se tiver uma infiltração, você não vai descobrir até a parede, o teto ou piso estar completamente molhado. Ou seja, se não for feita a obra, a etapa de obra, como deve ser, os problemas vão aparecer mais à frente. Então, pular uma etapa não significa realmente pular uma etapa, é só adiar o problema para mais à frente. Agora que entendemos como as obras são divididas, estamos preparados para responder a seguinte pergunta: quem faz o quê e em cada etapa? Cada fase da obra exige profissionais especializados e a função de cada um é clara, é extremamente clara. O arquiteto pensa espaço, conforto e também a legalização da obra. O engenheiro estrutural garante que tudo está realmente seguro, estável, dimensionado e sem risco de colapsar. Os projetistas de outras especialidades, eletricidade, canalização, gás, a vácuo, telecomunicações, entre outras, garantem as instalações com um funcionamento eficiente e seguro de acordo com a arquitetura e a estrutura. O fiscal de obras verifica se a execução está a seguir o projeto, o orçamento, o cronograma e o contrato. Tudo, obviamente, baseado nas boas práticas da construção. O empreiteiro ou o mestre de obras executa a construção conforme o que já foi definido, conforme o projeto, orçamento, cronograma e o contrato. Estes itens são a Bíblia do empreiteiro, a Bíblia do construtor. Ele não deve desviar, salvo se extremamente necessário. Mas, ainda assim, este desvio deve ser muito bem feito e muito bem informado. Agora, se você não contratar um destes profissionais, a função dele não desaparece. Alguém terá que fazer este trabalho, bem ou mal. Geralmente tudo sobra para o empreiteiro, que pode sim ter boa vontade para fazer, mas geralmente não é bem formado para projetar uma casa como um arquiteto projetaria, uma estrutura como um estrutural projetaria, ou a rede de eletricidade como um eletrotécnico faria. Isto porque a função do empreiteiro é uma, é executar o projeto. Então, pular o projetista vai entregar o trabalho ao empreiteiro, que, uma parte das vezes, é formado para executar e não projetar consequência. Pode fazer bem, pode fazer mal. Você vai descobrir depois. E quando isso acontece, geralmente o resultado acaba por ficar muito pouco claro, mas com certeza sempre caro. Ou um outro exemplo, uma obra sem fiscal que terminou 2 meses depois do cronograma. Só depois de não ter entrado é que descobriu que o piso não tem uma inclinação adequada, então a água acaba por parar toda num canto. Por quê? Porque faltava alguém cujo trabalho é verificar essas coisas pequenas, mas que têm um impacto significativo na vida do dono de obra. O empreiteiro vai entregar, o dono de obra não tem uma fiscalização competente ou sequer uma fiscalização para fazer esse trabalho de fiscalizar a obra. Consequência, mais à frente vai descobrir coisas que no princípio parecem insignificantes, mas vão ser um problema, uma dor de cabeça no seu dia a dia. Se tivesse identificado o declive necessário antecipadamente, na fase que devia, não teria esse problema. Ou seja, se existisse um fiscal, isso não teria acontecido. Então, o que é que realmente acontece quando você poupa numa etapa? Eu vou dizer de forma clara e direta. Você não está a poupar, você está a adiar esse custo para mais tarde e com juros. Não fez projeto estrutural, vai gastar mais à frente para fazer reforço na estrutura, corrigir rachaduras, fissuras, entre outros problemas mais. Não fez compatibilização, vai ter que refazer e refazer e refazer várias partes da obra à medida que a obra vai avançando e vão se descobrindo as incompatibilidades entre um projeto e outro. Não tem fiscalização, o que foi feito de errado vai ficar escondido até virar um grande problema. Não fez planeamento financeiro, vai ultrapassar o orçamento muitas vezes e, infelizmente, quando isso acontece, a obra sempre fica pela metade. Em suma, isso é como você tentar construir um edifício, uma pixana, digamos assim, a partir do terceiro andar. Não existe, não funciona. É importante começar pelas fundações e ir subindo de baixo para cima. Aqui vão 4 atitudes práticas que
qualquer dono de obra pode e deve usar. Número 1. Planeie antes de executar. Mesmo com pequenas reformas, defina o que vai ser feito com antecedência, para que você saiba exatamente qual o resultado esperado no final. Ou seja, quem vai fazer, quanto vai custar, quanto tempo vai levar. Número 2. Contratos profissionais certos. Pode sim até ser a mesma pessoa para várias funções, mas desde que tenha competências para executá-las. Caso não, é sempre mais seguro contratar alguém que você sabe, confia, que vai lhe oferecer a melhor solução. Não jogue tudo na mão do empreiteiro e espere que ele descubra e seja bom o suficiente para resolver. Não faça isso. Contrate realmente profissionais adequados e certos para cada trabalho. O empreiteiro é para uma fase, projetistas para outra, fiscal para outra e por aí vai. Número 3. Use contratos. Evita confusão, te deixa protegido legalmente e obriga o profissional a cumprir o combinado. Número 4. Pense em economia a longo prazo. Gastar 5 mil agora evita que você gaste 20 mil mais tarde. E isso vale para todas as dimensões de valores, desde os 5 mil até dezenas de milhares, até aos milhões. E, mais importante, evita tempo perdido e obras paradas. Se você está a reformar, entenda o seguinte: toda etapa da obra vai acontecer de qualquer forma. A única diferença é se vai ser feita no tempo certo, pelo profissional certo e mais cara. Todo o corte que parece esperto agora vira um problema para resolver depois. Construir com qualidade não é um luxo, mas sim uma proteção para o teu sonho e para o teu bolso. Se você gostou deste vídeo, deixa um like e subscreva o canal, porque assim o YouTube entende que isto é um bom conteúdo e vai recomendar para mais pessoas que precisam desta informação, incluindo para você das próximas vezes que nós publicarmos. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E é claro, compartilhe com um amigo que você acha que precisa desta informação para que mais gente consiga entender o que realmente funciona em obra, como é que as coisas funcionam e como é que as coisas acontecem. Eu sou Angelo Oliveira, até o próximo blog.